Abre a sua Bíblia, livro de Mateus 14. Ontem, hoje está um pouco diferente, né? O pessoal não veio cantar hoje. Mas eu não sabia, não. Eu fiquei sabendo, era 5 e alguma coisinha da tarde já. Eles são funcionários de outra igreja. E toda empresa tem as suas regras, né? Enfim. Nem tudo sai do jeito que a gente imagina. Nem tudo funciona como a gente projeta. Tem coisa que vai além, fica muito melhor. Tem outras que, às vezes, o limite delas é bem antes do que a gente imagina, é bem mais curto. Mas independente disso tudo, se as coisas saírem como a gente projeta, se elas ficarem como a gente imagina, glória a Deus, a gente segue em frente. E projeta mais e continua fazendo e continua acreditando. Mas e se saem do programa? E se desvia? Se desvia, a gente mantém o coração crendo e seguindo em frente. Porque nós cremos que quem está na frente de todas as coisas é alguém que sabe para onde está indo, sabe aonde vai chegar, conhece o caminho e vai dar a vitória. É bonito falar isso. Às vezes contagia. Fácil falar, difícil viver. Aí ontem, um pouquinho antes da gente fazer a live, eu estava aqui ajeitando a parte da documentação da igreja, porque a gente tentou registrar e teve alguns problemas na papelada, no estatuto, na ata. E assim, eu estou fazendo tudo eu mesmo por aqui. Fui fuçando na internet, fui olhando, fui tentando fazer. E deu certo muita coisa, mas teve uma ou outra que aí eles mandaram uma folha, eu estava ajeitando aqui. Quando eu vim fazer a live, Deus colocou uma passagem no coração, que está lá no Salmo 126, se eu não me engano, no versículo 5. E está escrito assim, que aquele que com pranto semeia, com júbilo ceifará. Você sabe o que é pranto? É choro. E normalmente prantear é chorar com dor. Semear é plantar. E ceifar é colher. E ele está dizendo que a gente colhe com júbilo. Júbilo é plenitude de alegria. Quem entende o que eu estou falando? O problema é que a gente gosta muito da colheita, mas nem todo mundo está disposto ao processo do plantio. E eu estou falando isso desse jeito para você, é pelo que eu imagino. Eu nunca plantei nada na vida. Para não falar que eu nunca plantei nada, eu plantei feijão no algodão. Acho que muita gente aqui já fez isso por causa da escola. Mas eu aprendi outras coisas, porque a vida ensina muita coisa pra gente. O processo do plantio é complicado, porque é muito mais demorado e muito mais complicado, exige muito mais esforço. O período do plantio, que não é só colocar uma semente no buraco, mas é você preparar a terra, abrir o buraco, plantar a semente, fechar o buraco, regar a terra, esperar crescer o pendão do fruto ali, do que foi plantado, para depois aquilo começar a dar o fruto. Durante todo esse tempo você tem que regar. Exige tempo. É só um exemplo, mas dentro do que a palavra está dizendo.
Ele estava falando o seguinte, que quando há um esforço, um empenho, quando a gente coloca a força e faz o que vai além. Hoje eu perguntei para alguém aqui na igreja, você faz academia, né? Academia a pessoa vai para levantar peso. Mas se você levanta só o peso, que não representa absolutamente nada, não exige de você esforço nenhum, você está adquirindo o quê? Hein, gente? Nada. É o peso que causa o esforço, que provoca o esforço. É o peso que você tem que fazer força. É o peso que mais tarde causa dor, que está começando a mexer no corpo. Vai fortalecer o músculo da forma, vai começar o processo da mudança que a pessoa está procurando. Quem está entendendo alguma coisa? Então quer dizer, quem faz o comum não está fazendo nada. Entenda, por favor. Quem faz o que todo mundo faz, quem vai até onde todo mundo vai, chega onde todo mundo chega, em lugar nenhum. É quem faz um pouquinho mais, quem suporta um pouquinho mais, quem esforça um pouquinho mais, quem sente a dor e mesmo assim continua um pouquinho mais, quem acredita um pouco mais, quem resiste um pouco mais. Porque de repente, esse passo a mais que você dá, provoca coisas extraordinárias na sua vida. Coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem penetrou no coração do homem. Mas viver a fé não é fácil. Viver o comum é fácil. Cruzar os braços, não fazer nada é fácil. Ficar reclamando é fácil. O que eu vou ler aqui, não tem nada de novo não. Você já leu várias vezes. Eu pedi a Deus que colocasse no meu coração alguma coisa que trouxesse qualidade para a sua fé. Eu pedi a Deus que desse alguma coisa que te fizesse melhorar na sua fé e desse a você e a mim a condição da gente enxergar, ver, tocar em tudo aquilo que a gente quer alcançar, aquilo que a gente quer ver se manifestar na nossa vida, aquilo que aos nossos olhos é impossível, mas a fé que eu creio, a fé que eu vivo, a fé que a palavra do meu Deus fala, ela me faz ver isso. Pelo menos essa é a promessa da Bíblia, que eu vou ver o que eu não estou vendo. Quem está entendendo? Agora, como é que isso acontece? Como é que isso se torna realidade? Está cheio de gente ouvindo a palavra de Deus. Cheio. O que mais tem hoje é a igreja. Já reparou ou não? Mas nunca se viu tanta gente frustrada como tem se vendo hoje. Decepcionada, enfraquecida, debilitada, jogando a toalha e tão enfiada dentro de igreja. Por quê? Porque é necessário não só ouvir, mas praticar. E para praticar você tem que crer. Você tem que crer para colocar o pé para fora do barco e pisar na água e acreditar que não vai afundar. Você entende a linguagem que eu estou falando? Sim ou não? Existe uma receita para isso, existe uma fórmula para isso. E nessa passagem aqui, Jesus está ensinando como alcançar o impossível. A semana passada você ouviu um pouco do que diz respeito à autoridade. Deus deu essa direção para a gente fazer esse propósito da autoridade nesse mês aqui de novembro. Convidei algumas pessoas para falarem da autoridade, porque eu creio que essas pessoas vivem isso, ou pelo menos aparentemente vivem isso, percebem isso. Mas eu não convidei ninguém para vir aqui para você se tornar um seguidor dessas pessoas ou meu seguidor. Eu não sou mais do que você em nada.
Eu não sou mais especial, nem eu, nem ninguém que puser o pé aqui é mais especial do que você diante dos olhos de Deus. O que a gente pode fazer é se esforçar um pouquinho mais do que outros. E porque a gente se esforça um pouco mais do que outro, a gente chega onde outros não chegam. Você está entendendo ou não? Isso acontece dentro da tua casa, no meio da tua família. De repente você conseguiu alcançar o que os outros não conseguiram. Não é porque você é melhor do que eles, não se engane não. Você soube aproveitar melhor as oportunidades que vieram e se esforçou ao ponto de fazer chegar na sua vida o que você alcançou. Mas se você não vigiar e não permanecer firme, você perde tudo isso. Você perde a sua saúde, você perde o seu casamento, você perde o bom convívio dentro da sua casa, você perde a posição que você chegou, você perde o dinheiro que você possa ter, você perde os bens que você adquiriu, você perde a paz que de repente você está tendo hoje no teu coração. Não porque a tua vida é um mar de rosas, mas pela certeza que você tem que Deus proverá todas as coisas dentro de você. E tudo isso a gente tem e permanece na nossa vida quando a gente se aproxima de Deus. O maior segredo de todos eles, para que a autoridade de Deus se manifeste na nossa vida, a gente alcance o que a gente quer e a gente permaneça no lugar aonde a gente tem chegado, é a gente ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, proximidade com Deus, é ter a presença de Deus dentro de nós. E se alguma coisa hoje, seja o que for, tem o valor que ela tiver, se alguma coisa hoje estiver influenciando negativamente na tua vida com Deus, se desfaça dela imediatamente. Joga fora. Joga bem longe, joga no mar do esquecimento, volta os teus olhos para Deus, porque muito mais Ele dará para você. Muito mais Ele fará na sua vida. Esse é conselho do Espírito Santo. Aqui no versículo 22, do capítulo 14. O texto vai falar que Jesus anda sobre o mar. Andou sobre as águas. Viveu o impossível. Mas ele não fez isso porque ele era Jesus, porque ele era o Filho de Deus. Ele estava na forma humana. Jesus teve fome, Jesus chorou, se entristeceu, se angustiou, se amargurou, se afligiu. Teve sede. Sangrou, como qualquer um de nós. Porque quando ele veio assim, ele veio para ensinar que tudo é possível ao que crê. Não ao que diz crer, mas ao que vive aquilo que crê. E diz assim, logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele, fala com fé, ele subiu ao monte. Escalou a montanha, foi para cima, exercitou, se esforçou, se empenhou, subiu a montanha. Jesus subiu o monte, a fim de orar, guarda isso, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde lá estava ele, só. Com quantos? Porque no que diz respeito à fé, louvado seja o Senhor, você só depende de você para crer. Se você chegar aqui como um dia a obreira chegou, aqui não, mas é que não aconteceu aqui, mas aconteceu comigo, e a porta da igreja estiver fechada, o pastor não está lá, não tiver obreiro, você pode crer em Deus, porque a porta vai se abrir para você, a solução vai acontecer. Mas você tem que estar com a sua comunhão viva com Deus. Depois de um dia de trabalho, depois de um dia de esforço, depois de um dia de desgaste, depois de um período cansativo, um período onde alguma coisa tinha sido feita
Alguma coisa tinha sido produzida. Ele teve que trabalhar para alguma coisa. Ele fez alguma coisa. Depois de um dia de muita luta, depois de um dia de muita oração, depois de um dia de muita confiança, depois de um dia de muito empenho, de muita certeza, depois que você orou, depois que você lutou, depois que você foi atrás, depois que você bateu, depois que você cavou, depois que você subiu, depois que você caminhou, depois de tudo, ele foi para o monte. E os discípulos? E os que ouviam a palavra, e os que ouviam a pregação, e os que viam tudo o que estava acontecendo, algum de vocês, ajuda eles lá, ó. Tem aqui também, pode entrar, fica à vontade. Depois de todo o esforço, toda a luta, ele ainda foi subir no monte. Eu espero em Deus que você entenda. Espero em Deus que você compreenda. Ele se esforçou, subiu o monte. E ele subiu o monte para fazer o que, gente? Para quê? Orar. Falar com Deus. Falar com o Pai. Infelizmente não tinha ninguém aqui perto dele dessa vez que pudesse ouvir o que ele pediu, o que ele falou. Se um dia você tiver o interesse, você vai lá em João 17. Evangelho de João, capítulo 17. Repete aí, João, capítulo 17. Você vai ler que o único dos discípulos de Jesus que foi capaz de descrever a última oração que ele faz foi João. Está lá no capítulo 17. Porque ele estava ali perto e ele ouviu. Aqui não tinha ninguém perto, Jesus estava sozinho. Seria bom que a gente ouvisse o que foi que ele pediu. O que foi que ele falou com Deus. Se ele falou, pediu o Pai, Pai, me renova hoje. Me levanta hoje, não foi fácil. A caminhada para frente ainda é muito comprida, eu preciso de força, eu preciso de capacidade, eu preciso ser revestido, eu preciso ser renovado, eu preciso ser alimentado, eu preciso estar junto do Senhor, eu preciso manter o meu ânimo disposto, eu preciso manter a chama no meu coração acesa, eu preciso me manter firme, eu não sei o que vem pela frente. Eu não sei quantos vão desaparecer na caminhada, eu não sei quantos vão desistir, eu não sei quantos vão estar juntos, eu não sei quem vai se dispor, eu não sei quem vai permanecer, eu não sei quantas pedras ainda vão ter, eu não sei quantos mares eu vou atravessar, eu não sei quantas tempestades vão existir. Eu preciso de força. Não tinha ninguém lá para ouvir, então a gente não sabe se ele pediu isso. Eu pediria. Se fosse eu pediria. Se eu, em tudo que a gente tem passado aí, tiver que orar, entre pedir que a porta abra ou que Deus dê força, isso eu, você não é igual a mim. Eu vou pedir a Deus que Ele me dê força, porque mais cedo ou mais tarde não há dúvida nenhuma que a porta vai se abrir. Eu só não sei se eu vou estar lá para ver ela aberta, porque só permanece firme quem está fortalecido. Quem está entendendo isso? Toma isso para o seu coração. Estar firme é uma das maiores necessidades. Firmes em Deus, presta atenção na palavra. Firmes em Deus. E Jesus subiu no monte. E os discípulos? Os discípulos pecaram? Os discípulos erraram? Os discípulos transgrediram a lei? Os discípulos fizeram alguma coisa absurda? Não. Os discípulos viveram o comum, o óbvio, o natural. Trabalharam o dia todo, ajudaram em tudo que tinha que ajudar, fizeram a parte deles, fizeram até um pouquinho mais do que eles estavam imaginando, porque isso aqui está acontecendo depois que Jesus multiplica os pães e os peixes. E os discípulos, alguns deles acharam que só ia ter a pregação e a oração, depois ia dispensar o povo, para o povo ir embora para casa, e ainda sobrou ter que distribuir comida para todo mundo, ter que dar pão e peixe para todo mundo. Então quer dizer, tiveram que trabalhar um pouco mais do que tinham imaginado, mas quando acabou aquele trabalho, eles foram embora, foram descansar.
Nada mais natural, porque estavam cansados. Já tinham feito o que tinham que fazer. Foram para o barco. Só que ali vai estar escrito que num determinado momento, para quem estava dentro do barco, para quem estava fazendo o comum, uma tempestade se levantou. O mar ficou revolto. Presta atenção na palavra. Se você não entender a palavra, não adianta nada você ter vindo. Se você sair ali hoje e não viver o que Deus está falando aqui, sua vida não vai mudar nada. Pode vir todo dia na igreja. Aliás, a igreja está aberta todo dia, na terça e na quinta, tem até de manhã. Olha que bênção. Hoje alguém falou assim, eu vou para a Universal, porque lá é que é bom. A Universal é maravilhosa, eu conheci Jesus na Universal. Eu vou para a Universal porque lá a igreja está aberta o dia inteiro, todo dia, a hora que você precisar está aberto. O dia que eu tiver a condição que a Universal tem, você pode ter certeza, nunca mais essa porta fecha. Você vai vir de madrugada e a porta da igreja vai estar aberta, porque vai ter alguém aqui para orar. Se você for na Deus é Amor, lá no centro, a Deus é Amor está aberta, tem alguém orando de madrugada lá. A Deus é Amor é melhor do que a outra, porque fica aberta de madrugada. Mas enquanto eu não tenho condição para isso, eu tenho que trabalhar, e o tempo que eu posso eu dispenso e venho. E aqueles que fazem junto comigo a mesma coisa. Você não é preso a lugar nenhum, você tem que estar preso a Deus. Uma coisa eu vou garantir para você hoje, perante o Espírito Santo e sobre esse altar. Você vai encontrar a igreja mais bonita, você vai encontrar a igreja mais confortável. Mas você não vai encontrar a igreja onde se prega de uma forma mais honesta e sincera do que aqui. Você pode achar igual, mas mais você não vai encontrar. Porque Deus sabe com que coração a gente tem pregado a palavra aqui dentro desse lugar. Você vai encontrar igual, mas mais do que essa você não vai encontrar. Mas você é livre, vá para onde você quiser ir. Mas se quiser ficar aqui, eu te agradeço, vai ser uma bênção, em nome de Jesus, porque a gente vai chegar do outro lado e a gente vai ver a glória de Deus junto, em nome de Jesus. Pode aplaudir o nome dele, bem forte, com alegria. Ó, aí, eles foram para o barco, e a chuva começou a cair, forte, com vento, sacudindo, o mar para lá, para cá, o barco para lá e para cá, a água começa a entrar, eles começam a se desesperar. E um dos aspectos de quem está desesperado é perder a direção, não sabe para onde vai, não sabe o que está acontecendo, não consegue entender mais nada, faz qualquer coisa sem estar fazendo nada. Eu achei interessante um negócio que eu li esses dias, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Olha que forte, não está na Bíblia não, mas... qualquer caminho, quer dizer, está indo para qualquer canto, irmão, vai, toma qualquer rumo. Agora, se você quiser chegar em algum lugar, você tem que saber o caminho que você tem que trilhar. E sabe qual é o nome desse caminho? Jesus Cristo. Ele é o caminho para tudo, tudo. E os que foram para o caminho do normal, do natural, enfrentaram uma ventania, um vendaval, uma chuva, uma tempestade. E Jesus que foi para o monte? E Jesus que foi além? E Jesus que fez um pouquinho mais? E Jesus que se empenhou um pouquinho além? Fez alguma coisa a mais do que os outros estavam fazendo? E Jesus? Choveu para Jesus? Teve vendaval para Jesus? Teve ventania para Jesus? Teve. Mas a diferença está na força que sustentava um e na força que faltava no outro. Aquilo que fazia um permanecer firme e aquilo que fez outros se desesperarem. Algumas pessoas que passarem o que você tem vivido ou o que você já passou podem não suportar o que você suporta. Algumas pessoas que enfrentem o que você enfrenta e de repente te assusta, vão virar para você e vão dizer: permanece firme, por causa da experiência que elas têm com Deus, a intimidade que elas têm com o Senhor. Quem está entendendo? Então toma posse disso.
Jesus está dando uma lição para a gente. Jesus está ensinando que aquele que faz a mais, alcança mais. Aquele que se empenha mais, vê mais, vive mais, sente mais, recebe mais. Aquele que vai além, chega aonde o outro não consegue chegar. O que toma o caminho do comum, do natural e faz o que qualquer outra pessoa faria, vê o que qualquer outra pessoa vê. Luta, problema, dificuldade. Só que tem um detalhe nisso. A gente que faz, esforça um pouquinho mais, e se empenha um pouquinho mais, e luta um pouquinho mais, e busca um pouquinho mais, e tenta um pouquinho mais, e faz de novo, perseverando um pouco mais, a gente também vai enfrentar as lutas e as tempestades da vida. Tem uma notícia que não é tão legal, não é tão bacana, que é que eu e você vamos viver as mesmas situações que quem não se esforça vive. Quando chover para eles, vai chover para a gente. Quando o barco balançar para a gente, vai balançar para ele. Não é porque você está dentro da igreja hoje, não é porque você carrega a Bíblia, e não é porque você vive a palavra, que o tempo não vai fechar para você, que a luta não vai vir, que as dificuldades não chegarão, que as portas não vão se fechar. Não é por causa disso que as coisas vão ser diferentes. Pelo contrário. Mas a palavra garante que se você se empenhar mais, você vai ter força suficiente para permanecer de pé. E aí vai estar escrito aqui, no versículo 25. De madrugada Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E os discípulos, porém, vendo andando sobre o mar, ficaram apavorados. E disseram, é um fantasma, assustados. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. E Pedro então disse, se é o Senhor, presta atenção nisso aqui, gente. Atenta para isso daqui. Versículo 28. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí. De que maneira? De que forma? De que jeito? Andando em cima da água. Me faz viver o que o Senhor está vivendo. Me faz passar o que o Senhor está passando. Me faz sentir o que o Senhor está sentindo. A gente tem um hábito, e esse hábito até é bom, de querer que as pessoas vivam o que nós estamos vivendo. A fé que a gente está vivendo, a determinação que a gente está tendo, a disposição que a gente está tendo, a coragem que a gente está tendo. A gente quer que as pessoas enxerguem aquilo que a gente está enxergando. A gente quer que as pessoas tenham a visão daquilo que a gente está vendo. Mas como enxergar o que você está enxergando se não estão fazendo o que você está fazendo? Como experimentar o que você está experimentando se não estão vivendo o que você está vivendo? Se não estão fazendo, você está compreendendo alguma coisa? Quem está entendendo alguma coisa? Vir na igreja todo mundo vem. Mas sair de dentro dela e crer naquilo que está sendo pregado, nem todos estão dispostos a fazer. Pedro um dia ouviu Jesus pregar. E Jesus falou para ele, agora você pega o teu barco e vai lá para aquele lugar no mar lá. Ó. Pedro puxou o barco dele e foi até lá, obedeceu. Aí Jesus falou, agora você pega a tua rede e joga desse lado aqui do barco. Pedro falou para ele, olha, eu tentei uma noite inteirinha pescar, eu andei em tudo quanto é canto desse lugar aqui, você conhece a passagem. Mas nada do que eu fiz trouxe resultado nenhum, nada do que eu tentei fez acontecer nada na minha vida. Só que agora, porque o Senhor está falando e é crendo na tua, tendo a certeza diante daquilo que o Senhor está falando, é só fazendo porque o Senhor está dizendo, eu vou lançar a rede. Ele jogou a rede, ele nunca fez uma pesca como ele fez naquele dia. Está escrito que ele nunca pegou tanto peixe como ele pegou naquele dia. Ele nunca viu o que ele viu naquele dia, ele nunca viveu o que ele viveu naquele dia. Tamanha glória, a manifestação da glória de Deus na vida dele. O mesmo Pedro, alguns anos depois, o mesmo Pedro,
que ouviu Jesus falar para lançar a rede, obedeceu e jogou, agora ele não está parado para ouvir Jesus. Agora ele está ali pedindo para que Jesus faça ele viver a mesma coisa que Jesus está vivendo. Só que a história de Jesus andar sobre as águas não começa quando ele põe o pé na água. A história de Jesus andar sobre o mar começa quando ele sobe, quando ele se empenha, quando ele se esforça. Quem está compreendendo a palavra, por favor? É muito simples ouvir uma pregação e achar que você vai dar ordem aos ventos e o vento vai parar. É muito simples você ouvir uma pregação e achar que vai sair e vai dar ordem a uma doença e ela vai desaparecer. Não é assim que vai funcionar, vai depender de muito esforço, de muito empenho. De você viver a fé, e a fé é viver aquilo que a gente não está vendo, até que aquilo que a gente está determinando se torne realidade na nossa vida. Elias foi para o pé do monte e falou: eu já estou ouvindo barulho de chuva. O céu estava limpo, mas dentro dele o barulho da chuva já estava acontecendo. Ele não estava mentindo, ele estava falando daquilo que ele acreditava. O que é que você tem acreditado? Como é que você tem vivido a sua fé? Como é que você espera que a autoridade da palavra de Deus se manifeste na sua vida, se nem compreender o que está sendo pregado, se nem conseguir se concentrar no que está sendo dito, você consegue? Se nem levar dentro de você a palavra que está sendo pregada, você consegue? Como? Acha que é mágica? Nunca vai ser. Nunca vai ser. E está cheio de gente que só ouve, não pratica nada. E não vê nada acontecer, depois sai assim, falando: ali é melhor do que aqui, porque ali é isso, é aquilo. Melhor é aonde está Jesus. Melhor é aqui, melhor é ali fora, porque a Bíblia diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a tua mão vai estar comigo. E aí é que a gente tem a certeza. Pode aplaudir Jesus. Você tem que levar com você essa certeza. Só ouvir uma palavra, a palavra por si só nada faz. A fé exige obra e toda obra exige esforço. Quem já construiu qualquer coisa aqui, o seu Zequinha, cadê o seu Zequinha? Aí, ó. Seu José conhece disso e outros tantos, seu Luiz então. Até o Jonathan conhece do esforço, né, Jonathan? E mais alguém deve conhecer aqui também, já deve ter construído alguma coisa. Eu nunca construí nada. Rapaz, eu sou um zero à esquerda, né? Não plantei, não construí. Só subo aqui e prego. Mas Deus tem mostrado fruto. Olha você aí. Aliás, olha aí, alguma coisa a gente está construindo. A gente está construindo diante de nós o caminho para a nossa salvação, em nome de Jesus. Amém? Esforço, empenho. Pedro pediu para Jesus: me faz andar em cima da água. Se é o Senhor mesmo, se é o Senhor que está aí, se é realmente o Senhor que está vindo, me faz ir até aí, manda-me ir até contigo. E aí Jesus falou para ele o quê? Vem, vem. Você quer andar com Deus? Sim ou não? Ande. Você quer ver coisa extraordinária acontecer na sua vida? Veja. Você quer receber o melhor de Deus? Receba. Agora, até que isso se torne realidade, você precisa se esforçar e se empenhar. E para se esforçar, você precisa ter força. Porque quem não tem força não suporta. Percebe como que começou a história de Jesus? Ele foi buscar o que ele precisava. Para andar em cima da água é preciso estar estabelecido primeiro na comunhão com Deus. Você pode chegar um dia na sua vida e ver coisas extraordinárias acontecendo. Você pode ver todos os teus projetos se realizando. Mas você precisa ter força de Deus para ir até o final, até o dia que o Senhor vai realizar e concretizar, finalizar, concluir toda a obra dele na sua vida. Você tem que ter força de Deus para ver as portas se abrirem na sua vida.
para estar de pé o dia, quando esse dia chegar, para ver as coisas se transformarem. Você tem que ter força de Deus para permanecer firme até o dia em que a tua saúde esteja plena, porque um dia ela vai estar, Deus está trabalhando, e você vai ver a glória de Deus. Esses dias eu estava olhando, eu estava prestando atenção, tem que ver por que não está tocando aí, alguma coisa está acontecendo, desliga e liga de novo lá. Alguma coisa aconteceu. Eu estava vendo aquela cantora Ludmilla Feber, não é isso? Não é aquela outra Ludmilla que caiu na piscina, não. Estou falando da Jesus. Da Ludmilla que canta o louvor. Há um tempo atrás ela foi diagnosticada com câncer. Quem ficou sabendo disso daí? Quem viu essa notícia? Ela foi diagnosticada com câncer. Aí os evangélicos ficam naquela, os crentes ficam naquela. Está curada? Não, não está curada não. Não sabe se torce para a mulher estar curada ou se torce para a mulher estar com a doença. Se torce para a oração de um funcionar mais do que a oração do outro. E esquece que não é a oração de quem é a oração, e sim aquele que atende a oração que faz a cura acontecer. Aí fica essa luta, e essa mulher foi nas redes sociais, e sequinha, magrinha, fraquinha, debilitada. Ela falou assim: eu estou curada em nome de Jesus. Eu creio na minha cura. Eu creio que eu estou curada. E para mim não importa o que o papel vai mostrar ou deixar de mostrar. Eu creio que eu estou curada. E até hoje essa mulher está cantando e tem um monte de gente ficando pelo caminho por aí. Tem um monte de gente indo embora. Hoje foi mais uma cantora muito famosa, faleceu. Um monte de gente está indo. E aquela que foi diagnosticada com câncer, aquela está vivendo o seu milagre a cada dia. Está olhando para Jesus a cada dia, está buscando força em Deus para continuar a sua caminhada. Ah, mas o papel não está dizendo, ela não vive pelo que ela vê, ela vive pelo que ela crê. Isso é viver pela fé. Eu tenho certeza que um dia esse bendito desse papel vai chegar e a gente vai glorificar Jesus. Como é que você tem dado a força dentro do teu coração? Você tem tido disposição para subir a montanha? E eu não estou falando de um barranco de terra, não. Eu estou falando de você se esforçar e se esforçar muito, para que a força de Deus se manifeste em você e você permaneça de pé, até que aquilo que você deseja se cumpra, até que a transformação total aconteça na sua vida. Quem está compreendendo? Como anda o teu coração? O mesmo Pedro que ouviu, pega aí, ajuda ele aí, João Pedro. O mesmo Pedro que ouviu a palavra 3 anos e pouco antes, o mesmo Pedro que viu a pesca maravilhosa, nesse dia aqui, ó, no versículo 29, está escrito assim: disse Jesus, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, começou a caminhar, e foi até Jesus. No 30, está dizendo, reparando, como ele não tinha a comunhão necessária, como ele não tinha o foco necessário, como ele não estava firme do jeito que deveria estar, como ele não estava com os olhos aonde ele deveria estar, única e exclusivamente, o vento que bateu, a força da água que bateu, distraiu ele, fez ele olhar para isso tudo. Olha que bênção. Como ele tinha medo, glória a Deus, como ele não sabia nadar, segundo o que falam, ele tinha medo da água, ele tinha medo do mar. Ele olhou para as limitações dele, ele olhou para aquilo que os olhos enxergavam, aí ele afundou. Jesus deu a ele autoridade para andar em cima da água. Um dia Jesus deu autoridade para mim e para você pisar em cima de toda a força maligna que se levantar contra nós. Jesus já te deu autoridade para que haja prosperidade na sua vida.
Jesus já te deu autoridade para que você pise em cima da doença, da enfermidade. Jesus já te deu autoridade para que a tua casa seja uma bênção. Não importa se você acredita ou não acredita. O importante é que Ele deu. Ele falou, eis que vos dei, já está na nossa vida. Mas como exercer uma autoridade se nós não temos a força para permanecer nela, ou não tivermos a força? Jesus deu a palavra para Pedro. Jesus falou para Pedro, vem. E era só ele ir. É só você viver a sua fé. É só você determinar dentro de você. É só você olhar para toda a situação transformada e viver crendo até que você possa tocar nisso. Mas quantos estão dispostos a viver isso? Autoridade você tem. Já está na sua vida. Autoridade para que a porta que você precisa se abra. Autoridade para que a paz no teu coração reine. Autoridade para que você vença todo tipo de coisa que de repente diante dos teus olhos pareça uma fraqueza para você. Você tem força para tudo isso. Você tem poder, você tem autoridade, se Deus estiver dentro de você, para andar em cima de qualquer mar, qualquer tipo de luta. A palavra já foi dada, vem. Mas só vive o extraordinário aquele que faz além, aquele que vai além. Aquele que antes sobe no monte e se esforça, aquele que antes busca a Deus. Aquele que aproxima a sua vida. Porque hoje à noite, quando terminar o culto, você sair daqui e sair para viver as mesmas coisas que tem vivido, você vai colher os mesmos frutos, vai ver a mesma coisa. E não interessa quantos dias você vem na igreja, não interessa o quanto você lê a Bíblia. Mais do que ler a Bíblia, você e eu, a gente tem que viver o que está escrito. Porque é só vivendo o que está escrito que a gente vê o extraordinário de Deus acontecendo. Pedro podia ter chegado até Jesus, mas ele afundou. Afundou porque olhou para o lado. Mas diante de tudo isso, tem uma notícia muito boa. A mão de Jesus sempre está estendida para resgatar a gente. Seria bom que você tivesse força para permanecer em cima da água. Seria bom que você se empenhasse, ainda que doa, ainda que você gema, ainda que você venha chorar, ainda que você venha sentir, para negar você mesmo, contrariar os teus pensamentos, negar os teus sentimentos e contra a tua vontade, para que você permaneça firme com Deus. Seria bom que você tivesse essa força dentro de você. Mas se por acaso em algum momento você vacilou, olhou para o lado, afundou, a mão dele ainda está estendida na nossa direção para nos tirar dessa situação. Nos levar para dentro do barco e trazer para dentro da gente toda a força que a gente precisa. Hoje você está recebendo força para que a autoridade do Senhor se manifeste na sua vida. Mas você tem que se empenhar para viver essa autoridade. Ela já está sobre a sua vida. Jesus deu. Isso não pertence a uma igreja. Não é uma igreja que dá. Não é um pastor que te entrega isso. Jesus já te deu. Antes de você vir para a igreja, antes de você entregar a sua vida, Ele já tinha liberado isso sobre você. Mas para que isso se manifeste, você precisa ter a sua intimidade com Ele. Então, ao invés de fazer o que todo mundo faz, ao invés de ir para o barco, sobe o monte. Vai buscar. Vai se empenhar, faça um pouco mais. Ô pastor, mas o que significa isso? Significa o que o Espírito Santo está falando dentro do teu coração. Eu não vivo com você, eu não conheço o teu dia a dia. Eu não sei o que você passa, eu não sei o que passa na sua cabeça. Às vezes para mim, o fato de uma ou outra pessoa não vir na igreja, é porque de repente está com preguiça de vir. Mas eu não sei, eu não conheço a tua vida. Eu não sei o que passa dentro de você. Às vezes o fato de você não vir é porque realmente você não está tendo condição, humanamente falando, de vir. Mas você não depende de vir na igreja para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Depende do teu esforço, aquilo que está dentro do teu coração. Quem entendeu alguma coisa? Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar.